Glória a Deus. Vocês estão cansadinhos? Pode sentar um pouquinho. Glória a Deus. Amém. Fala pro teu irmão assim: Deus tem propósito com a tua igreja. A igreja somos nós, amém? As crianças podem ir para o culto deles. Eles vão continuar lá. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Estão prontos para nós lermos? Você veio preparado para ouvir Deus falar? Amém? Fala para o teu irmão assim: abre o teu coração, porque Deus vai tocar e vai renovar e vai dar um coração novo para você. Falou com fé para ele? Glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Amém, Jesus. Eu gostaria de falar um pouco sobre a palavra de domingo, que hoje ela liga praticamente com a semana passada. Amém? Eu gostaria que você abrisse em Romanos. O que nós lemos? Romanos o quê? Amém? O Senhor diz para nós no versos 16, Romanos 11, 16. Eu estou lendo a versão NVI, tá bom? Este ano eu vou usar a NVI, eu estou trocando de Bíblia porque Deus tem mostrado algumas coisas diferentes. Mas não é errado você continuar com a sua, amém? Pode continuar com a sua. Bom, mas eu estou lendo a versão NVI, a nova versão internacional, e é o que eu vou trabalhar este ano com ela. Eu já entendi isso, estou lendo ela. O verso 16 diz assim, ó: se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também é. Se a raiz é santa, os ramos também serão. Amém? Queridos, o Senhor tem falado para nós, que Ele tem usado exemplo que nós somos uma oliveira. Amém? Nós que não fomos o povo natural de Deus. O povo natural de Deus é o povo judeu. Amém? Deus começou uma nação com os judeus, e ali eles são o povo natural de Deus, e nós somos conhecidos como o povo da videira brava. E eu fui estudar a oliveira brava, e a palavra fala que Israel é como a oliveira plantada, é uma oliveira cuidada, é uma oliveira que por Ele é cuidada em todos os aspectos que necessita uma planta. E aí eu fiquei meio encucado com isso. Eu falei: Deus, como assim, né? Nós somos oliveira brava. Por que é oliveira brava? E aí eu fui estudar um pouco sobre a oliveira brava, e eu descobri que a oliveira brava, ela também dá frutos. Ela dá o que a oliva? Ela dá maçã, amém? Não, ela dá o quê? Ela dá azeite? Não, ela dá azeitona. Amém? Tem gente assim: a oliveira ela dá uva, nada a ver, amém, queridos? A oliveira ela dá azeitonas, e essa oliveira brava ela dá azeitonas miudinhas. Não sei se você já comprou no mercado azeitonas miudinhas, que você vai ver só tem caroço nela. Aí você vai tirar o caroço, não sobra quase nada. E e ela ainda é preta, né? É uma das azeitonas mais feias. A azeitona bonita é aquela azeitona grande, verde, carnuda. Não é verdade? Até dá vontade de comer, né? Quem gosta
de azeitona. E a azeitona graúda, ela dá um azeite muito bom, enquanto essas outras, se fizer azeite de má qualidade. E os agricultores nem usam essas azeitonas para fazer azeite, porque eles preferem óleo composto do que usar essas azeitonas mais baratinhas, que é a oliveira brava. E aí eu comecei a entender que a oliveira, quando ela é cuidada, ela produz muitos frutos. O azeite é bom para a saúde, o azeite é bom para realizar pratos gostosos. Nós usamos azeite praticamente em toda a nossa culinária. Quando a vaca está gorda, na verdade, quando a vaca está magra, a gente usa aí um soia, né, um óleo mais barato. Mas se nós pudéssemos, usaríamos azeite em tudo que é comida, porque a comida fica boa e saborosa e cheirosa, não é verdade? E aí eu comecei a perguntar a Deus, por que eles são então a azeitona, né, mais graúda, azeitona boa? E eu fui entender, queridos, que o principal da árvore para ela ser uma boa oliveira, para ela desenvolver, para ela crescer e ficar saborosa, ela precisa ter uma boa raiz. E a raiz da oliveira, ela chega até a ser assombrosa, porque ela é muito grande comparada à árvore, que a árvore é grande, mas ela vai muito profundo. Então a raiz, ela é que traz todas as propriedades necessárias para a azeitona crescer graúda, saborosa e de alta qualidade. E a palavra do Senhor diz que a bondade de Deus é tão grande que Ele cuida, Ele cultiva. Então Israel é conhecido como a oliveira cultivada, por causa da graça de Deus. E nós, quando ouvimos a palavra de Deus, Ele diz o seguinte: Ele nos enxerta junto com a oliveira boa. Porque se nós andássemos nossa vida sem Deus, você pode ver que a vida sem Deus ela é uma vida de baixo escalão. Quase não se há moral. Se tem muito dinheiro, sim, mas não se tem moral. Não se pode construir uma família sadia. Você vai ver a família do mundo é uma família completamente conturbada e sem propósito. Mas quando somos inseridos na família de Deus, as coisas começam a caminhar de uma forma boa. E até nós que somos oliveiras brava, nos tornamos oliveiras produtivas. Porque o enxerto, queridos, é mais ou menos assim que Deus faz. Nós temos a árvore, amém? E aí tem os seus galhos, Ele nos pega e coloca junto no tronco. E aí todo o mineral que é necessário para a planta, todos os sais necessários para a planta desenvolver, passa da raiz para nós, e nós também crescemos vistosos, bonitos e de alta qualidade, com padrões morais diferentes. Então a bondade de Deus, Ele nos alcançou. E nós temos que entender que nós temos que viver uma vida debaixo da bondade e da graça de Deus. Simplesmente se estivermos debaixo da graça de Deus, receberemos tudo que nós precisamos. Porque a raiz é boa. Como nós lemos, se a raiz for santa, parte for santa da árvore, tudo será santo. Nós seremos santificados pela raiz, por Cristo. E aí, queridos, eu quero ler algo que Deus tem falado para nós ficarmos enxertados numa boa raiz, para que as coisas fluam, para que Ele possa fazer com que nós rompemos as dificuldades. E eu quero que gostaria que você anotasse aí Deuteronômio 28 e abrisse comigo lá. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Capítulo 28, nós vamos ler do 1 ao 6. Quem achou, dá um glória a Deus. Glória a Deus.
Quem não achou diz aleluia. Todo mundo achou? Que bom. Então vamos lá. Acharam aí? Posso ler? O versos 1 de Deuteronômio 28 diz assim: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhe dou, o Senhor, o seu Deus, o colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor. Amém? Versos 3: vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo, ou seja, seja onde for que você for viver. Se você for mais para o centro, se você for mais para o campo, a bênção de Deus vai te acompanhar onde você for. Amém? Ele diz o seguinte: os filhos do seu ventre serão abençoados. Você tem filho? A palavra do Senhor fala que a bênção vai alcançar eles. Porque às vezes, queridos, eu acho muito interessante, nós não conseguimos dar tudo que nós precisamos para os nossos filhos. E aí os filhos mostram como nós somos fracos e precisamos de Deus. Porque por mais que você tente com força, não funciona, porque são mais fortes. Por mais que você tente mostrar a sabedoria, se não houver os olhos abertos, não enxerga. E por mais que você faça o que for, dê o que dê, não conseguimos alcançar os objetivos com os nossos filhos. Então Israel chegou a um ponto que ele sabia disso. E Deus sabe que nós não conseguimos. A palavra do Senhor fala que o Senhor nos deu os filhos como herança, sim ou não? Amém? Você que é pai, você que é mãe, você sabe. Você que é jovem, você saberá. Ou você já está sabendo. Amém? Que os filhos são herança, mas Deus não espera que vocês façam e tome conta e faça tudo deles com eles sozinhos. Porque Deus sabe que sozinho vocês não conseguem. Então há uma promessa de Deus para as nossas vidas, que os nossos filhos serão abençoados, se simplesmente nós obedecermos a Deus, não nos matarmos para dar uma boa família para os nossos filhos. Mas nós nos esforçarmos para viver o que Deus está nos ensinando aqui, os mandamentos de Deus. Vocês estão entendendo? Vou continuar. Então são a segunda bênção aí. Como também as colheitas da sua terra e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Aqui ele está dizendo que o seu trabalho prosperará. Hoje tem alguém aqui que trabalha aqui com gado, com bezerro? Não? Mas você tem a sua forma de trabalho. Você tem a sua forma de sustento. Você tem a sua área que você trabalha. E a palavra fala que a sua área, ela será abençoada porque você estará trabalhando nela. Tem tanta gente que todo mundo quer ser assim, até onde eu fico sabendo, todo mundo quer ser pastor. Todo mundo quer ser um bispo, trabalhar nessa servir a Deus, mas assim, quase todo mundo. Depois que começa a acompanhar de perto, começa a pensar duas vezes. Mas que olha assim a gente ministrando a palavra, olha o pessoal da televisão e fala: uau, nossa, queria ser assim. Amém? Por amar a Deus, não estou falando por amar a Deus e querer servir a Deus. Só que a sua área está precisando de pessoas que sirvam a Deus. Então o que importa não é a sua profissão. Embora a profissão é importante, mas não é a sua profissão. O que importa é o que você vai fazer com a sua profissão. Desde limpeza até presidente da república, o que faremos com as nossas posições? E lá Deus quer entrar e abençoar. Amém? Então há uma bênção para as pessoas que estão perto de você lá. Amém? E feliz é o patrão que contrata você, contrata um filho de Deus. Amém? Uma vez eu fui um pouco audacioso, meu patrão chegou para elogiar um trabalho e eu falei assim para ele, eu falei, quando você me contratou, você contratou Deus junto. Então a prosperidade, a bênção que te agrada, na verdade não é eu, é Deus que está fazendo o trabalho aqui. E ele deu um tapinha nas costas e falou amém, 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 embora não era praticante do evangelho. Amém? Embora conhecia, né? Conhecia a Bíblia. E as pessoas têm que ver isso em nós. Que ela não contratou somente o Tadeu,
contratou Deus para trabalhar para ela através da minha vida. Olha só o poder. Então, quando os empresários começarem a enxergar isso em você, você vai começar a crescer na sua área do seu trabalho. Amém? E as portas que Deus vai abrindo, queridos, não adianta ninguém querer puxar o tapete para você. Porque se as pessoas puxar o tapete, Deus te levanta e você continua de pé. Então não adianta puxar o tapete, você tem que ficar apenas em paz e obedecer, como nós estamos lendo aqui, amém? Tem mais bênçãos, queridos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo que fizerem, amém? Cesta, queridos, era o lugar onde se guardava trigo, se guardava os alimentos, amém? Então a palavra fala que aonde você guarda os seus alimentos, onde a gente guarda o nosso alimento? Hoje nós guardamos nosso alimento. As nossas casas estão tão pequenininhas que a gente guarda mais os nossos alimentos no banco, com dinheiro. A gente guarda o dinheiro lá, quando estiver precisando vai comprando e vai repondo, porque não dá pra gente montar uma despensa muito grande. Pelo menos eu que moro em apartamento, não. As minhas compras não duram mais de um mês. Então as minhas dispensas que estão no banco, na poupança, nos investimentos. Hoje, século 21, nós investimos e é tudo comercializado com dinheiro. Então, os nossos celeiros estão aonde os bancos estão. E quando há uma proteção de Deus sobre os nossos celeiros, o banco não nos rouba. Está entendendo? Há uma proteção no seu dinheiro. Podem roubar todo mundo, mas você não. Por quê, queridos? Porque Deus está protegendo o nosso celeiro. Há uma bênção de Deus. Ou se você trabalha em empresas e lá você tem os seus estoques, ali Deus está protegendo. É muito claro isso é natural na vida do crente. Amém? De Deus proteger as nossas coisas. Estão entendendo? Quem está entendendo diz amém. Então, queridos, há uma bênção sobre as nossas vidas se simplesmente estivermos obedecendo a Deus. Tudo que nós temos que fazer, queridos, é obedecer a Deus. Não é muita coisa. Não é coisas absurdas que Deus pede. Olha só os princípios que Deus mostrou para nós, que Ele está olhando para nós e espera que nós agimos de uma maneira mais correta, que está em Salmos capítulo 1. Salmos lá por meio da Bíblia mais ou menos. Salmos, nós vamos ler do 1 ao 3. Acharam Salmos? Quantos? Não preciso nem fazer a pergunta, mas eu creio que não tem nenhum de nós que gosta de viver limitado, sonhar e não alcançar, buscar e não alcançar, trabalhar e não ter um bom retorno do seu trabalho. Ninguém gosta de viver assim. Nós queremos sempre alcançar mais, romper as barreiras, queremos ver as coisas fluírem. Esse é o natural do ser humano. O ser humano é assim. E aí, queridos, a palavra fala então que nós temos que vigiar em algumas coisas. E olha só o que Deus tem falado para nós em Salmos capítulo 1. Posso ler? Versos 1 diz assim, ó: feliz aquele que não segue o conselho dos... Amém? A primeira coisa, olha para mim, não busque imitar os ímpios. Não busque que eles sejam os seus... vamos dizer assim, as suas referências. Nós olhamos pessoas do mundo e falamos, nossa, uau, como ele é bem sucedido. Não busque isso, porque isso serão armadilhas para a sua família. Então a palavra do Senhor diz, feliz é aquele que não ouve esses conselhos. Os conselhos que às vezes nós não ouvimos as pessoas que nós admiramos no mundo, mas a sua maneira de viver, o que eles fazem, queremos fazer também. Como eles se vestem, queremos nos vestir também. Como eles pensam, queremos pensar também. E isso, queridos, é seguir conselhos. Então, queridos, não sigam o conselho dessas pessoas. As pessoas do mundo não têm nada para te ensinar, senão falar a verdade de Deus. Não estou dizendo que todas as pessoas do mundo é errado,
Os que são certos estão ligados com a Bíblia. Ou seja, não estou dizendo que são crentes, mas se eles falam alguma coisa que é verdade, já está escrito na Bíblia muito antes de ele falar isso. Então as pessoas têm que estar ligadas na verdade. Vou dar um pequeno exemplo simples. Quando falaram que a Terra é redonda, era uma pessoa do mundo que estava falando, um cientista. E os crentes na época lá não acreditavam nisso. Mas foi comprovado que a Terra é redonda. Só que se nós lemos o livro de Jó há muito tempo, Deus está conversando com Jó e pergunta: de onde vens para o inimigo de rodear a terra? Se ele está rodeando a terra, quer dizer que a terra é redonda. Então, antes do cientista dizer que a terra é redonda, a palavra do Senhor já dizia que ela era redonda. Antes de descobrirem que nós somos feitos de pó da terra, que estão chegando perto, a palavra já está dizendo há muito tempo que nós somos formados do pó da terra. Está entendendo? Eles vão chegar até lá, porque estão dividiram as células, dividiram os átomos, que são pequenininhos, agora estão dividindo os átomos, prótons e nêutrons, vão chegar lá, conseguir dividir os prótons e nêutrons e vão descobrir que a matéria e a textura física nossa é pó. É do mesmo material. Então a ciência, ela simplesmente traz a luz da palavra. Ela diz o que a Bíblia diz há muito tempo. Então nós temos que, a palavra do Senhor está dizendo aqui, Davi está dizendo que nós devemos não acreditar, não ver conselhos de pessoas más, pessoas ímpias, porque os conselhos bons estão nas pessoas que estão em Deus. Amém? Então ele diz: feliz aquele que não segue os conselhos dos ímpios, não imita a sua conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Amém? Então nós temos que ficar longe desses tipos de pessoas que tudo que é santo tira barato, não acredita nas coisas de Deus, vive uma vida imoral. Deus não é imoral, Deus é moral. E se nós queremos viver com Deus, temos que viver com a vida moral. Embora nós aprendemos, aí fora os nossos filhos aprendem a vida imoral. Somos obrigados a engolir seco a vida imoral. Mas só que, queridos, eu não vivo nessa vida. Não devemos viver nessa vida. Então há uma separação que Deus está fazendo aqui do seu povo, do povo pagão. Amém? Da oliveira brava. Amém? Brava é que não dá para trabalhar. Bravo quer dizer que são coisas bagunçadas. Inclusive, oliveira brava é conhecida como arbustos. Arbustos são um monte de mato que crescem juntos sem forma. Tudo bagunçado. E Deus não trabalha com coisas bagunçadas. Deus não gosta de arbustos. Deus gosta de jardim. E a diferença de jardim para arbusto é só a organização. Deus gosta de pessoas que organizam a sua vida e não vivem de qualquer maneira. Está entendendo? Quer andar com Deus? Está vendo como que nós precisamos caminhar um pouquinho para alcançar as bênçãos de Deus? Versos 2. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, as suas folhas não murcham e tudo que ele faz prospera. Amém? Aqui está dizendo que as pessoas que procuram servir a Deus desta maneira nunca falharão, nunca se decepcionarão com Deus. No final da vida não ficará iludido, não se decepcionará quando você tiver a idade avançada, e ela sempre dará fruto. Sabe o que isso quer dizer, querido? Que mesmo velhinho, aposentado, ainda vai continuar trabalhando para o Senhor Jesus, dando fruto. Queridos, não sei se você já teve a oportunidade de visitar um asilo. Asilo, as pessoas tratam eles, não as pessoas que trabalham, mas as pessoas que os colocam lá, tratam como pessoas inabilitadas para trabalhar. Pessoas que não servem para mais nada e têm que só aguardar a morte. E muitos velhinhos que estão lá,
estão sem vida, sem propósito, sem razão, esperando a morte. Sabe por quê, queridos? Porque não foram plantados a ribeiros de água tranquilas. Então morreram antes do tempo. Inclusive há uma declaração de um dos velhinhos, porque eu já fui algumas vezes. Ele dizia assim: eu já morri há muito tempo, só faltam me enterrar. Sabe? Porque não havia mais perspectiva de vida e nem família. Amém? Ela só estava esperando ser enterrada. E realmente ela não fazia nada. Amém? Com o coração completamente amarrado, amargurado, fechado, escuro e morto. Amém? Então a palavra fala que se você quiser continuar dando vida, porque eu vou dizer uma coisa para vocês: nós, quando chegamos a uma certa idade, nós que achamos que os nossos filhos vão cuidar de nós. Só que nós podemos nos enganar com isso. Por que há tantos velhinhos em asilos? Por que há tantos velhinhos abandonados? É porque não tem filhos? Não. É porque eles colocaram a esperança nos filhos e foram desiludidos. Então não ponha a sua esperança em filhos, porque você não sabe se o seu filho no final da tua vida vai estar com você. Você tem que pôr sua esperança em Deus e dar fruto até o último dia da sua vida. Deus dará o sustento, Deus dará saúde, Deus dará força. Nós vemos muitos velhinhos com doenças, é porque não tiveram uma vida saudável com Deus, e as doenças foram aparecendo de alguma forma. Deus, Ele cura. Nós temos um Deus que cura, e não tem faixa etária de idade para isso. Deus só cura os jovenzinhos. Não, Deus cura algumas coisas só até os 70, depois de 70 Deus não cura mais. Não, queridos. A palavra fala: se você se agarrar na promessa de Deus, você dará fruto até os final dos seus dias. Estão entendendo aí? Até aí? Glória a Deus. E aí, queridos, a palavra do Senhor que Ele tem nos dado aqui, pelo que eu entendi, olha só que interessante, pode fechar sua palavra. Não estou encerrando ainda, vou falar bastante ainda. Mas a palavra que eu estou entendendo que Deus está dando para nós é uma palavra, queridos, que diz o seguinte: no Velho Testamento, Abraão, Isaac, Jacó e os seus descendentes até Moisés conheceram Deus como Deus. O Deus, se você for ler algumas versões, vai estar dizendo assim: e o El Shaddai falou com tal, Elohim falou com tal, falou com Abraão, falou com Isaac. E eles conheciam Deus. Deus Elohim é um Deus dos três que trabalha em um. São Deus Criador. Deus Criador. No princípio, Elohim criou os céus e a terra. Quando ele começa a falar com Abraão, Isaac, vai dizer que El Shaddai falou com Abraão o seguinte: Deus seu filho. Então, queridos, se nós formos estudarmos um pouquinho da palavra, o relacionamento com Deus dos povos, até onde eu estou dizendo, era relacionado a um Deus todo-poderoso, sim. Um Deus que criou os céus e a terra, sim. Mas quando chegar a tempo de Moisés conhece Deus de uma forma um pouco diferente. Se eu não me engano, o Êxodo capítulo 3 e o capítulo 6 vai falar sobre isso. Já não mais será Elohim, não será mais El Shaddai. Toda vez que você vê o E e o L, é Deus. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Deus Supremo, Deus Majestoso. Elohim, Deus Triuno, porque M é plural. Então, queridos, Deus tinha suas maneiras de tratar, e às vezes nós conhecemos Deus assim: um Deus todo-poderoso, sim, um Deus que te ajudou até agora com abrindo portas, sim.
Mas chega um determinado ponto onde eu acredito que Deus está se revelando para nós de uma forma diferente. E aí, queridos, Deus começou a mostrar muito a palavra para mim, Yahvé. Ou Yahvé, depende a pronúncia dos lugares. Eu prefiro Yahvé. Yahvé, queridos, também é Deus, só de uma maneira diferente. Você não encontra Yahvé no princípio, quando foi escrito a criação do mundo, quando foi escrito o chamamento de Deus para o seu povo. Você vai encontrar Yahvé quando Deus se revela a Moisés dizendo, Moisés pergunta: quem você é que eu vou dizer a Faraó? Quem está me enviando? Ele vai falar assim: eu sou o que? O que? Eu sou Yahvé. Deus é o que Ele é. Isso quer dizer o que, queridos? Quando Ele dá essa revelação ao filho dele, a Moisés, Ele está dizendo que Ele é Senhor. Ele está reunindo Israel, de Israel conhecer a Deus como Deus Criador. Ele está chamando Israel e está dizendo: a partir de hoje eu sou o teu Senhor. Vai dizer a eles que eu sou o Senhor. Queridos, eu posso chamar, por exemplo, deixa eu pegar alguém de exemplo aqui. Já deu risada. Eu posso falar assim: Alexandre, vem aqui, por favor. As pessoas falam assim: Alexandre, pode entrar. Alexandre, aqui o seu CPF é isso. Confirma, Alexandre? Sim. Alexandre é o nome dele. Ele atende por Alexandre. Mas quando eu passo a andar com Alexandre, eu começo a chamar ele de Alê. Eu tenho certeza que o pessoal do banco não vai chamar ele de Alê. Por quê? Porque não conhecem ele como Alê. Mas eu posso chamar de Alê, por quê? Porque eu já tenho intimidade. Quando Deus se revela ao povo Yahvé, Deus está falando para o povo que a partir daquele momento haverá uma intimidade. Deus está chamando para uma intimidade. Queridos, e nós estamos neste ano, neste tempo, que Deus está se revelando a nós como Yahvé. Um Senhor para a intimidade. É por isso que nós temos escutado Deus falando: me procura de todo o coração, me busca de todo o coração. E aí Jesus começa a introduzir uma nova linguagem para o povo, dizendo assim: busque o Senhor Yahvé com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Porque a partir desses momentos Deus quer um relacionamento mais profundo. Não apenas ser um Deus que abençoa, não apenas ser um Deus que protege, mas um Deus que junto, se você buscar, pode mudar situações. Quando conhecemos Deus Elohim, Deus El Shaddai, Deus Jeová Jireh, da provisão, nós encontramos um Deus que age nessas áreas, um Deus que já está estabelecido, você apenas vive. Se o homem trabalhar, certamente ceifará. Ou seja, se você plantar, você colherá. Desde a época do princípio foi assim. Por quê? Porque é um Deus que já estabeleceu as regras, já estabeleceu os princípios, e assim será. E todos que viverem dentro dos princípios, Deus abençoará. Deus abençoou o casamento. Todos que casarem, tanto do mundo quanto da igreja, serão abençoados com a bênção do casamento e terão filhos. Todo aquele que plantar, Deus faz chover sobre o justo e o injusto, eles vão colher. Mas quando nós passamos a conhecer Deus como o Deus Yahvé, que é um Deus Senhor das nossas vidas, e passamos a viver isso, queridos, se você não plantar e precisar colher, o milagre acontece.
Se está determinado que não vai chover, e você dá ordem para que chova, vai chover. Você começa a andar numa situação, numa área espiritual, que aonde Deus te levará a dizer, a profetizar e as coisas acontecer. Queridos, todos aqueles que têm câncer, a tendência qual que é? Morrer. Por quê? Porque o câncer mata e não tem cura. É ou não é? Esse é um princípio. Deus criou os seres humanos e os seres humanos estão morrendo de câncer. Mas quando você conhece Deus e Yahvé e começa a orar ao Senhor teu Deus, ali há uma ordenança que transfere, que muda a matéria, e ali há a cura. A cura por quê? Porque você pode mudar as circunstâncias quando se tem o Yahvé em sua vida, quando se ora com essa intimidade com Deus. Vocês estão entendendo? Por isso que nós podemos romper as limitações, porque nós andamos em uma intimidade muito maior com Deus. Nós passamos a falar a linguagem de Deus, mas um Deus Senhor, um Deus íntimo. Vocês estão entendendo? É interessante, queridos, que quando Jesus se deparou com o Sinédrio, estavam os fariseus lá. Os fariseus perguntaram: quem você é? Ele falou que ele era filho de Deus, ele era Deus. Ele falou: mas como você é Deus? Se nós conhecemos Abraão, somos filhos de Abraão. E Jesus falou: eu sou antes de Abraão. E o povo queria matar Jesus porque ele estava se intitulando Deus. Só que Jesus é o Emanuel, Deus, Manuel, aqui na terra, Deus conosco, um Deus que se fez carne igual a nós, um Deus que habitou entre nós, um Deus que trouxe intimidade para nós. Então nós passamos a viver com Adonai. Adonai é a mesma palavra que se usa para Yahvé. Só que Adonai ficou um termo mais usual, caiu mais na modinha, vamos dizer assim. Porque Yahvé, ela tem ela além de mostrar para você que Ele é seu Senhor, Ele é algo que muda, se for necessário, Ele altera os princípios já estabelecidos, é algo que Deus modifica para fazer a existência daquilo que não existe. Por isso que temos que conhecer a Jesus de uma forma íntima, para que as circunstâncias dos nossos lares, as circunstâncias das nossas vidas, elas mudem. E vai mudar. Amém? Fala para o teu irmão assim: Deus quer mais intimidade. Ele está te chamando para uma intimidade. Eu fico imaginando assim, ó. Vem cá, Ale, deixa eu te mostrar. Olha como é que Deus está conosco. Ale até 2015, exemplo, está repreendendo Jesus, foi um filho que tentou correr um pouco do pai. Vem cá. É um filho que estava buscando as suas próprias coisas. Tenta buscar lá alguma coisa. Tenta ir para lá um pouquinho. E aí Deus segurando ele aqui, ó. Não, pera aí, você vai andar aqui comigo. E aí a gente dando mancada, sabe? Querendo sair. Deus, não, pera aí que você vai, eu vou te usar muito ainda. Então, não tinha muita conversa. Deus estava segurando nós, porque andava, se soltasse, fugia. E Deus, não importa onde você estava, aqui ou afastado, Deus estava no seu colarinho te segurando, falando assim: você, pera aí, que vai chegar a sua hora ainda, de você me conhecer como uma pessoa íntima. E quando isso acontece, algo rompe, porque ele para de fugir e começa a vir atrás. E a palavra do Senhor diz que Ele já está nos preparado para nos receber. E quando Ele começa a vir atrás, Ele começa a receber a revelação que está no meu coração para o coração dele. Começa a receber a visão que eu tenho, a visão Ele também terá. Aí o que eu escuto, Ele também escutará. Passará a viver em um só
com Deus. E é isso que Deus está dizendo. E este ano Deus está dizendo que isso será rompido. Nós chegaremos até Ele de uma forma diferente. Nós temos visto os milagres de Deus acontecer? Sim. Temos visto como Deus é bom? Sim. Nós temos recebido a graça de Deus? Sim. Mas chegou o momento de nós conhecer a Deus de uma forma mais íntima, de uma forma mais face a face. Pode sentar lá, meu querido. Está entendendo? Deus vai querer chegar para mim e vai falar assim: espera aí, Tade, tenho algo para falar para você. Eu falo: sim, meu pai. Sim, Yahvé, sou todo ouvidos, pode falar. Então, Tade, eu estava pensando de te usar grandemente. Eu não vou falar o meu apelido aqui porque já ficou para trás há um bom tempo. Amém? Então eu não vou falar para vocês não ficarem me chamando, né? Porque senão, se eu falar, eu vou dar liberdade. E ele é muito neném. E aí Deus fala assim: Tade, eu tenho pensado em te levar para umas outras cidades, uns outros lugares, te levar para outras nações. Eu falo: sim, Senhor, pode me levar, porque eu vou aonde você for. Se o Senhor for comigo, eu irei. Não quero ir aonde você não for. E ali a gente começa a traçar planos. Ele fala: Tade, eu tenho planos para você e você vai crescer e multiplicar. Eu falo: sim, Senhor, que seja feita a tua vontade, se assim for. Senhor, mas você tem pensado, tem tantas coisas para se fazer, tem aquilo para alcançar. E, queridos, relacionamento. Deus, Ele quer contar os segredos. Todos nós temos promessas, mas como chegar nas promessas? Yahvé começa a te mostrar o caminho. Você está entendendo? Começar a buscar Deus de uma forma mais íntima. Pare de se preocupar com o fracasso. Fracasso não existe na linguagem espiritual do Senhor. Não existe essa palavra fracasso. Não existe essa palavra não consigo. Então pare com essas coisas. Deus já te mostrou muito que Ele é suficiente para nos abençoar. Mas Ele quer te levar junto para conquistar. Então pare de limitar. Lembra da videira que eu falei no começo? Da oliveira? Da oliveira vocês lembram, né? Israel foi chamado. Mas existia um povo que não recebeu o Emanuel, o Deus conosco, e não creram. E pela incredulidade deles, o que aconteceu? Pela incredulidade dos fariseus, daqueles que conheciam a Deus, não acreditaram em Jesus, o que aconteceu? Foram cortados. A única coisa que pode cortar você da videira, da oliveira, de dar bons frutos, é quando você parar de crer. Então continua crendo, porque é Deus que fará as coisas acontecerem. Amém? Vocês estão entendendo? Qual que é o seu papel? Feche os olhos. O seu papel é crer. O seu papel é ver. O que você vê para a sua família? O que você vê para o ministério? O que você vê servindo ao ministério? O que você vê na sua profissão? Pastor, eu não consigo ver muitas coisas, então está na hora de romper isso. E começar a enxergar, a visualizar aquilo que Deus colocou no seu coração. Nada é impossível para Yahvé. É um grande privilégio para nós. Deus este ano querer se revelar de uma forma mais íntima. E isso não parte de nós. Eu vou conhecer Deus de uma forma mais íntima. Não.
Deus, Ele se apresenta de uma forma mais íntima. E ali você tem comunhão com Ele e conhece Ele de uma forma mais íntima. Isso vem pela graça de Deus. Tome as suas posições de se aproximarem de Deus. Tome suas posições de se aproximar do Senhor. Em nome de Jesus. Se coloque de pé, com os olhos fechados. Repita comigo esta oração. Fala, Pai, em nome de Jesus, eu quero romper num relacionamento mais profundo. Senhor, Yahvé, eu sei que tens cuidado de mim, me protegido, me abençoado, mas eu aceito o desafio de te conhecer mais. Eu desejo, em nome de Jesus. Amém.